Beleza. Boa tarde, pessoal. Então vamos começar. Hoje, então, como já foi dito, a gente vai ver funções, lista e exercícios. Vai ser um assunto bem legal. E é isso. Vamos lá, então, começando com funções. Aqui a gente tem uma breve forma, né, de declarar funções de JavaScript. Quem já mexeu com C ou com Python até, dá para lembrar um pouco, vai lembrar desse tipo de sintaxe, né? Que você usa uma palavra-chave, function, depois dá o nome que você quiser, e aí passa os parâmetros da sua função dentro dos parênteses, né? E tem o retorno ali. Algumas funções não precisam de retorno, mas normalmente a gente utiliza essas funções. Eu não vou fazer essa função no VS Code porque ela é bem simples e eu acho que dá para entender aqui o que está acontecendo. Aqui a gente pode ver também que as funções em JavaScript, elas podem ser atribuídas a uma variável. A gente chama elas de funções anônimas. Isso acontece porque as funções em JavaScript a gente chama elas de funções de primeira classe, que são funções que podem ser atribuídas a variáveis, podem ser passadas como argumento, podem ser retornadas de outra função. Isso tudo podem acontecer com funções em JavaScript. E isso aqui é bem interessante, né? Porque é uma função anônima, ela não tem nome, só que a gente armazena ela na nossa variável f. E aí toda vez que a gente chama f, a gente meio que está usando essa função. Só que ela é uma função anônima. Hoje em dia, no nosso ECMAScript, a gente está na versão, sei lá que versão que a gente está, né? A gente mudou um pouco essa sintaxe da nossa função anônima, né? Que seria as arrow functions, que são funções de seta, digamos assim. E para declarar elas, eu vou fazer aquela nossa funçãozinha de soma. E ela sendo uma função anônima, ela ficaria assim. Aí aqui dentro eu passaria os argumentos, A e B, e aqui eu retorno A mais B. E uso a minha função soma de 6 de 5. E se eu rodar aqui, e claro, se eu colocar no log, a gente tem a nossa funçãozinha de soma funcionando. Isso aqui é igual àquela função que a gente estava vendo aqui, que é o function x, não sei o quê. Isso aqui é a mesma coisa, só que é a versão atualizada dessa função. A função, as arrow functions, elas são meio doidas, assim, e você pode usar elas de várias maneiras. E uma delas é sem essas chaves, sem esse return, e só fazer assim. E ela vai funcionar da mesma forma. Isso é bom caso você esteja querendo economizar a linha, né? Mas falando de percepção de outras pessoas verem seu código não é tão legal. Tipo, eu bater o olho aqui, eu tenho que ficar pensando, pô, o que tá acontecendo, sabe? Não tem return, não tem nada. Se fosse só um argumento aqui, ia ficar tipo A mais 100, por exemplo. E por aí vai. Então, as arrow functions, elas são bem interessantes, digamos assim. Outra coisa que eu já tinha citado sobre as nossas funções de primeira classe são que elas podem ser passadas como argumento, podem ser retornadas de outras funções. E eu acho que era isso, né? Fora as funções anônimas. Como seria isso? Tipo, eu tenho uma função const greeting, que seria a saudação. E essa função greeting, ela vai receber um X aqui. E eu vou dar um console log, eu não vou retornar nada. Eu quero retornar hello. E aí eu vou concatenar aqui o meu X. Calma que eu esqueci o arrow, né? E aqui embaixo eu vou pegar. Aqui eu vou declarar ela como function, em vez de uma anônima. Uma função normal, não tá retornando nada, né? Vou dar o console nela. E aí aqui embaixo eu vou abrir uma const nome que vai receber. Nome não, né? Vou falar hello.
hello, que vai receber a minha função, greeting. E aí aqui embaixo eu vou falar hello e eu vou passar um argumento aqui. Hello, fulano. E quando eu rodar, ele vai me dar o hello, fulano. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma função, essa minha função recebe um argumento, e dentro desse argumento, e dentro da função, né, eu dou um console log de uma string mais o meu argumento. Só que fora ali, eu abro uma constante, guardo essa função, e aí agora eu uso, é como se eu estivesse renomeando a minha função. Greeting agora é hello. E aí, em hello, eu passo esse novo argumento. E essa atribuição aqui, que eu estou fazendo, ela acontece porque funções em JavaScript são de primeira classe. Vocês vão ver funções retornando funções. Quando uma função recebe uma função como argumento, ela é chamada de função high order, que é ordem alta, suprema ordem, sei lá. E quando uma função é passada como argumento, a gente chama ela de callback, que seriam aquelas funções add, event listener, e aí você abre lá e passa uma função, aquelas ali são nossas callbacks. Beleza, então a gente viu função anônima. Aqui a gente tem os exemplos, né, retornando função e usando função dentro de outras funções. A gente declara a nossa função f, que recebe x e y, e retorna x mais y. Depois a gente declara a nossa função g, que faz o exponente, né, de x elevado a y. E ali na nossa composição a gente chama f mais g. E isso vai funcionar, porque JavaScript é uma linguagem muito linda. E é bem interessante também. Aqui tem o closure, que é um assunto bem interessante também em JavaScript, que seriam os closures. Essa função soma, eu tô pegando, acho que vocês não estão vendo meu cursor. Essa função soma eu tô abrindo x e y, eu declaro uma variável que recebe uma outra função dentro da minha função soma, e essa função retorna x mais y. E aqui embaixo eu retorno a minha função anônima, que eu criei dentro da minha função soma. E aí eu chamo soma, passo os 5 e o x e o y, né? E quando eu passo esse segundo argumento, eu estou querendo dizer que eu estou usando essa outra função aqui de dentro, esse fazer soma, esse segundo argumento. E para esse fazer soma, eu estou passando esse x e esse y que eu passei para o soma. O closure, ele meio que armazena variáveis para as outras funções dentro da sua função, por causa do escopo em JavaScript. Então, as variáveis que estão aqui fora, passadas como argumento, elas vão poder existir dentro dessa função aqui, por causa do escopo. Isso é bem interessante, Clojure é muito utilizado e é muito mão na roda, assim, dependendo do que você estiver fazendo. E eu acho que é isso que tem para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. E aí aqui eu já vou começar a falar de arrays. E o que seriam arrays, né? Seriam listas propriamente ditas. A gente viu arrays em algumas das outras aulas, que eu passei aquele array de... Declarar array é igual declarar qualquer variável. Você pode usar const, let ou var, né? A gente declara um array list e a gente pode declarar ele como vazio de uma vez. Tá, mas eu quero adicionar coisas ao meu array. A gente pode usar o método push, que fala que lista.push, e aí aqui dentro eu passo o que eu quiser, e eu vou passar rabanada, e estou com fome de novo. E aqui embaixo eu vou dar um console log na nossa lista. Eu vou dar um console log na nossa lista aqui também para a gente poder ver ela mudando. Então ela estava vazia e aí eu adicionei rabanada. Se eu adicionar outra coisa aqui nela, em vez de rabanada, eu coloco ovo. Não em vez, né? Eu acrescento ovo. O ovo vai lá pro final da minha lista. Arrays tem muito método. Muito método. Esse de push é um dos clássicos, né? Que é você adicionar coisa ao seu array. E aí tem o para você remover coisas do seu array também. Aqui a gente vê os index. Eu já volto ali. Bom, que é o pop. O pop ele vai pegar e vai tirar o último elemento do seu array. Então, eu sou vegana e eu não quero esse ovo aqui. Então, eu vou dar um lista
ponto pop. E eu não passo nada, porque o pop ele já tá falando tira o último elemento da lista pra mim. E quando eu rodo, o ovo já não vai mais estar lá, que eu tirei. Se eu colocar esse console log aqui, você vai poder ver melhor. O ovo tava lá e depois eu tirei o ovo. Além de colocar no final, dando spoilers, no final, no fim da lista, eu posso colocar no começo e tirar do começo da lista, que é o nosso unshift e o nosso shift. O unshift a gente coloca elemento no começo e o shift a gente tira elemento do começo. Super fácil de entender também. Então, digamos que eu tire esse push ovo aqui e eu coloque shift ovo. E depois eu vou dar o pop ali na minha lista. E quem vai sair vai ser a rabanada, né? Porque eu coloquei o ovo no começo e a rabanada ficou de último, então ele tirou o último elemento, que era a rabanada, quando ele usou o pop. Agora, em vez de pop eu usar o shift, ele vai me tirar o ovo, igual antes. Que eu coloquei o ovo no começo e tirei o ovo do começo. E é o que eu tô falando que a Ray tem muito método. Esses são os mais utilizados, são os basicões. Aí aqui também que eu pulei, né? Pra gente poder ver cada elemento do seu array, a gente usa o index. O nosso array, voltando aqui, se eu printar lista, a lista tá aqui, né? Deixa eu tirar esse shift daqui. Lista, então vai ter ovo e rabanada nessa ordem. Então, quando eu printar lista, se eu printar lista 1, ele vai me dar rabanada, porque rabanada tá no meu index 1 da minha lista. Lembrando que os arrays em JavaScript eles começam a contagem em 0. Então, se eu tivesse rabanada, ovo e cenoura, cenoura ia ser o meu segundo elemento no meu index. Meu segundo posição do index, né? O index 2. Isso é bom saber, porque às vezes você vai usar um for, um while, e você tem que ter essas ideias de tipo, mas é de 0 a tal. Outra coisa também que é importante você saber é o tamanho do seu array. Digamos que eu vou apagar isso aqui e eu vou fazer um if. E eu vou falar que quando a minha lista estiver vazia, eu quero pôr coisa nela. Pode ser. Se a minha lista estiver vazia, então eu vou pôr coisa nela. Então, como é que eu sei que a minha lista tá vazia? Quando ela já está declarada. Eu vejo o tamanho dela. Para eu ver o tamanho, eu uso o método length. Aqui ele vai me retornar 0, porque a minha lista está vazia. Então, se isso aqui for igual a 0, ou seja, ela está vazia, eu vou dar um push nela. Lista.push. Eu vou dar um push de, não sei, gente, kibe. Se não, eu vou dar um lista.push de coxinha. E aí aqui eu vou dar o log na minha lista. Aqui eu sei que eu declarei o meu array vazio, então ele vai pôr o kibe. Mas se eu já tivesse aqui dentro uma esfirra, ele vai colocar a coxinha. Então esse método length, ele é muito interessante. Ele é muito importante também para você poder, mas tá vazio, então faz isso. Mas quantos tem aqui? E para fazer loop também é muito importante. Digamos que você queira fazer um for no seu array inteiro. Você tem que saber o tamanho dele para saber onde para. Então, esse length é super útil. Beleza. Então, esse aqui seria para a gente ver se a nossa lista está vazia. Também tem aquele método index of. Eu acho que é index of. Index of. E aí eu passo aqui dentro. Que na real eu não sei se assim funciona. Se eu passar coxinha, eu coloco kibe, coxinha. Aí eu vou apagar esse zip.
console.log. Ah, tá. Que susto. Deixa eu limpar aqui. Então, se eu coloco esse index off, ele me retorna onde está esse elemento que eu tô passando aqui. Que a coxinha tá no meu index 1. Cadê? Se eu colocar, tipo, repolho, camarão. E aí eu faço de novo, ele vai me retornar que tá no 3, que é o index que tá minha coxinha. E esse método também é muito importante, muito útil. E tá aí. E assim, eu recomendo fortemente que vocês vão lá no MDN depois, ou só pesquisa no Google métodos para array e fica lá, tipo, 2 horas, porque tem muito método. Esse aqui foi. Aqui a gente pintou o tamanho dos nossos arrays, como já foi mostrado. Show, show, show. E, legal. Aqui a gente já começa a ver uns métodos mais interessantes, digamos assim, que é o map e o for each. Tem mais métodos desse tipo, que são métodos que você passa uma função como argumento. E aí essa função faz coisas na sua lista. Eu vou manter essa lista aqui. Na real, eu vou fazer uma lista de número, que vai ficar mais interessante. 2, 4, 6. Beleza. Tá, mas eu quero então que a minha lista seja elevada ao quadrado e eu quero armazenar esses valores numa outra lista. Vamos fazer isso então. Const lista, sei lá, ao quadrado, ao quê? E aí eu vou pegar a minha lista, que já existe, e eu vou usar o meu método map. O método map, ele percorre todos os elementos da minha lista e ele retorna um array novo. Eu tô enfatizando isso porque o método for each faz a mesma coisa. Ele percorre todos os elementos da minha lista, só que ele não me retorna um array novo. Ele altera o próprio array que eu estou usando. O map não, ele me retorna um array novo, então eu posso abrir essa constante lista ao que e armazenar os dados dali dentro. Então aqui dentro eu vou fazer a nossa arrow function, né, a nossa função anônima, e eu vou passar o elemento de cada array, fazer a nossa arrow e abrir aqui. O que eu quero que aconteça? Eu quero que ele dê um return de e elevado ao quadrado. Eu vou elevar todos os nossos elementos dentro da lista ao quadrado. E aí aqui eu vou printar minha lista ao quadrado. Lista ao quê? Por que não tá dando complete? Beleza. Então eu tenho 246, depois eu tenho 4, 16 e 36. O E ali representa cada elemento da minha lista. Então o E é 2, que vira 4 e retorna 4, e eu armazeno lá na minha lista ao quê? Depois o meu E é 4, que vira 8, e eu armazeno lá na minha lista. 16. E depois o meu E é 6, que vira 36, e eu armazeno lá na minha lista. Esses métodos são, assim, incríveis. Pouco um trabalho de ficar abrindo for, de ficar abrindo o que for. E, de novo, gente, se você vir aqui nos arrays, no MDN, tem muito método. E é legal vir aqui também para você poder ver o que você pode passar como argumento nos seus métodos. Tipo, o map, além dos elementos, você pode passar os index deles. Deixa eu só por aqui, né? Ó, você vem aqui do ladinho e procura map. Cachorrinho. Isso é bem legal. O callback, como eu já disse, é a função que a gente usa quando uma função é passada como argumento, ela é uma callback. Então, toda vez que vocês ouvirem callback, é isso, uma função passando como argumento dentro de outra função. Eu posso passar, então, o current value, que foi o que a gente fez, o elemento, o index desse elemento e o array inteiro lá na nossa map. Então, é legal dar uma olhadinha, né, nessas coisas depois. Além do nosso map, a gente pode usar o nosso for each, só que como eu falei, o for each ele não retorna nada. Então se eu usar o list aqui,
ele vai estar igual. O que foi que eu fiz? Ele não vai retornar nada, ele só vai fazer as coisas aqui dentro mesmo. Então eu teria que dar um console, já que ele não vai mudar a minha lista, ele só vai fazer os negocinhos aqui dentro. Tá. É como se fosse um loop mesmo acontecendo dentro da nossa lista. Que mais? Acho que dos negócios eram isso. Pensar. É que tem muito método mesmo, gente, depois vocês veem.